Cecília Drummond apagou as velas do seu bolo de aniversário de 42 anos com um sorriso contido. O restaurante elegante no centro de São Paulo brilhava com a decoração dourada que seu marido, Teodoro, havia escolhido para a ocasião. 19 anos de casamento e ele ainda conseguia surpreendê-la. Pelo menos era o que ela pensava. Está gostando da surpresa, meu amor? Perguntou Teodoro, empresário respeitado no ramo imobiliário, enquanto servia mais uma taça de espumante. Seus olhos castanhos não sustentavam o olhar dela por muito tempo. É perfeito, Theo. Obrigada por reunir nossos amigos. Cecília olhou ao redor da mesa. Berenice e Augusto, Juliana e Renato, casais amigos de longa data. Todos sorriam, mas havia algo estranho no ar. O garçom trouxe uma pequena caixa de veludo vermelho. O coração de Cecília acelerou. Seria um novo anel? Teodoro sempre foi generoso com presentes. Abra, disse ele com a voz mais grave que o normal. Quando Cecília abriu a caixa, em vez de joias, encontrou um pendrive dourado. O que é isso? Perguntou confusa. Teodoro respirou fundo. Arquivos dos nossos bens. Precisamos conversar sobre a divisão. A mesa ficou em silêncio absoluto. Cecília sentiu o rosto queimar. Divisão? Foi bom enquanto durou, disse Teodoro, entregando um envelope pardo. São os papéis do divórcio. O restaurante continuou funcionando ao redor, mas para Cecília, o mundo havia parado. As vozes ao fundo viraram um zumbido distante. 19 anos evaporaram em 7 palavras cruéis. É alguma brincadeira? Sussurrou ela. Renato soltou uma risada nervosa. Vamos, Theo, já chega de drama. Não é brincadeira. Teodoro estava sério. Achei que seria melhor fazer isso com nossos amigos por perto, para te dar apoio. Nesse momento, o celular de Cecília tocou. O número era desconhecido. Ela quase ignorou, mas algo a fez atender e colocar no viva-voz. Dona Cecília Drummond? Perguntou uma voz feminina. Sim, quem é? Doutora Helena Bastos, do Laboratório Genoma. Estou ligando sobre o exame de DNA que o senhor Teodoro Drummond solicitou. Confirmamos com 99,9% de certeza que ele é o pai biológico da criança. O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Teodoro empalideceu como se tivesse visto um fantasma. Que exame? Que criança? Cecília perguntou, a voz trêmula. A médica continuou. Do filho da senhora Vitória Cavalcante, nascido há 3 meses. O senhor Teodoro solicitou sigilo, mas como a senhora é sua esposa e estava presente... Teodoro arrancou o telefone das mãos de Cecília e desligou a chamada bruscamente. Eu posso explicar, ele gaguejou. Vitória Cavalcante, sua secretária de 26 anos? Cecília levantou-se lentamente, as pernas bambas. Aqui você jurou que era apenas uma funcionária eficiente. Os amigos ao redor trocaram olhares constrangidos. Berenice, a mais próxima de Cecília, segurou sua mão, mas ela a afastou. Quanto tempo, Teodoro? 2 anos, ele confessou, ajustando a gravata cara. Mas não é o que você está pensando. Aconteceu naturalmente e... Naturalmente. Cecília gargalhou, um som oco que não continha humor algum. 2 anos de mentiras e agora um filho, e você me traz para um restaurante cheio no meu aniversário para me humilhar? Eu não queria que você fizesse escândalo em casa, justificou-se Teodoro, olhando ao redor, preocupado com a reputação. Foi então que Augusto se levantou. Amigo, isso foi baixo demais. Não se meta, Augusto, respondeu Teodoro secamente. Me meto sim. Você me convenceu que Cecília estava de acordo com a separação, que já conversaram em casa. Disse que isso era apenas uma formalidade. Juliana assentiu. A nós também. Disse que vocês já estavam separados há meses e Cecília tinha concordado em assinar hoje. Cecília sentiu o estômago revirar. Não bastava a traição e o filho escondido. Teodoro ainda inventara mentiras para todos. Acho que devemos ir embora.
Renato sugeriu, desconfortável. Não, fiquem, disse Cecília, surpreendentemente calma. Pegou sua taça de espumante e a esvaziou num gole. Vocês vieram para uma celebração, não? Então vamos celebrar o fim do meu casamento e o início da minha liberdade. Teodoro franziu o senho. Não seja dramática. Eu e Vitória queremos nos casar logo. O advogado disse que se você assinar hoje, aceleramos o processo. É mesmo? E quanto vai me oferecer nesse seu acordo generoso? 20% das ações da construtora. É mais do que justo. Cecília sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Você se esquece que antes de ser sua esposa, eu era contadora. Sei exatamente o que você vem fazendo com o dinheiro da empresa nos últimos anos. Teodoro empalideceu. Do que você está falando? Estou falando dos desvios nas obras do condomínio em Alphaville, das notas fiscais falsas, das contas nas Ilhas Cayman, respondeu Cecília com uma calma que surpreendeu a todos. Eu sempre soube, Teodoro. Sou contadora, lembra? Achei que um dia você confiaria em mim o suficiente para me contar. O rosto de Teodoro se contorceu em uma expressão de pânico. Os amigos ao redor olhavam confusos, testemunhas de um casamento que desmoronava em público. Você está louca? Ele sussurrou, inclinando-se sobre a mesa. Não tem prova de nada. Tenho cópias de tudo, inclusive dos e-mails entre você e o contador paraguaio. Cecília tirou da bolsa seu próprio pendrive. E aqui estão os verdadeiros valores da empresa. Não os 20% que você quer me dar, mas os 50%, a que tenho direito por lei. Teodoro agarrou o braço dela com força. Você não faria isso. Solte meu braço, ela disse sem elevar a voz. Agora. Ele obedeceu, olhando nervosamente para os outros clientes do restaurante. Sua reputação significava tudo. Vamos resolver. Isso em casa, implorou. Não temos mais uma casa, lembra? Você acabou de pedir o divórcio. Nesse momento, uma mulher jovem e elegante entrou no restaurante. Era Vitória Cavalcante, com um bebê no colo. Seus olhos procuraram por Teodoro, que ficou pálido. Ela não deveria estar ali. Theo, o pequeno está com febre, disse Vitória, aproximando-se. Então notou Cecília e empalideceu. Desculpe, eu... Não peça desculpas, querida. Cecília se levantou, surpreendentemente calma. Este é seu filho? Posso ver? Confusa, Vitória permitiu que Cecília olhasse o bebê, que tinha os mesmos olhos de Teodoro. É um menino lindo, Cecília disse, tocando com gentileza o rostinho do bebê. Ele merece um pai melhor. Vitória franziu o senho, confusa. Eu deveria odiar você, continuou Cecília, mas percebo que somos ambas vítimas da mesma mentira. Ele te contou que eu sabia do caso? Que concordei com o divórcio? Os olhos de Vitória se arregalaram, voltando-se para Teodoro. Você disse que estava separado há 1 ano. Ele te contou sobre o dinheiro? Sobre as contas no exterior? Que contas? Perguntou Vitória, agora pálida. Chega! Gritou Teodoro batendo na mesa. O bebê começou a chorar e o restaurante inteiro se voltou para eles. Vamos conversar lá fora, Cecília sugeriu a Vitória. Acho que temos muito a discutir. 3 meses se passaram desde aquela noite desastrosa. Cecília encarava a tela do computador em seu novo escritório em Moema, um bairro nobre de São Paulo. As planilhas mostravam números promissores para o primeiro trimestre de sua consultoria financeira. A campainha tocou às 2 em ponto. Era Vitória, com o pequeno Davi no colo, agora com quase 6 meses. Desculpe o atraso, disse ela, entrando no apartamento confortável que também servia como escritório de Cecília. O trânsito estava terrível, sem problemas. Quer um café? Era surreal como as 2 mulheres, antes inimigas em potencial, agora compartilhavam uma estranha aliança. Naquela noite no restaurante, Cecília havia revelado a Vitória todos os esquemas fraudulentos de Teodoro, incluindo como ele
Planejava transferir a maior parte dos bens para o exterior antes de se casar novamente. Como está o processo? Perguntou Vitória, enquanto acomodava o bebê no tapete com alguns brinquedos. A audiência é na próxima semana. Os advogados dele estão desesperados por um acordo. Cecília ofereceu uma xícara de café à Vitória. A jovem parecia diferente agora. Mais madura, menos deslumbrada. Ele me ligou ontem, confessou Vitória. Implorou para voltar. Disse que comprou uma casa em Campos do Jordão para nós 3. E o que você respondeu? Que ele deveria falar. Com meu advogado. Vitória sorriu com uma confiança recém-descoberta. Nunca pensei que estaria nessa situação. Eu realmente acreditei que ele te deixaria para ficar comigo. Homens como Teodoro não ficam com ninguém, Vitória. Eles usam as pessoas. O telefone de Cecília tocou. Era Antônio Guerreiro, um jovem e brilhante advogado que elas haviam contratado juntas. Ótimas notícias, disse ele ao telefone. O juiz aceitou todas as provas sobre as contas no exterior. Teodoro está encurralado. A promotoria já foi notificada sobre as fraudes fiscais. Quando Cecília desligou, seus olhos brilhavam. Teodoro está acabado, disse ela à Vitória. A construtora vai passar por uma auditoria completa. Ele pode até enfrentar prisão. Nunca imaginei que chegaria a esse ponto, murmurou Vitória, olhando para o filho. Você tem direito à pensão e à parte dele na sociedade. E eu, finalmente, poderei recomeçar. Cecília olhou pela janela para o horizonte de São Paulo. Numa prateleira havia uma foto dela mais jovem, formando-se em contabilidade, cheia de sonhos. Sonhos que ela havia sacrificado para ser apenas a esposa de Teodoro Drummond. Sabe o que é mais irônico? Disse ela. Se ele tivesse me tratado com honestidade, pedido o divórcio como uma pessoa decente, eu nunca teria exposto seus esquemas. Mas ele escolheu me humilhar no meu aniversário. Vitória balançou a cabeça. Ele criou sua própria ruína. O telefone tocou novamente. Era Berenice, que havia se tornado uma grande aliada nos últimos meses. Ele está aqui, disse Berenice sussurrando. Teodoro apareceu no escritório do Augusto, completamente desesperado. Está implorando para que intervenham. Diga ao Augusto que não há mais o que conversar, respondeu Cecília a Berenice. A audiência será na segunda-feira. Quando desligou, Cecília ficou pensativa. Era estranho como a vida mudava. Há poucos meses, ela era a esposa devota que fingia não ver os sinais de traição. Agora, estava prestes a destruir o império que Teodoro construiu durante décadas. O que você vai fazer depois que tudo isso acabar? Perguntou Vitória, ninando o pequeno Davi, que começava a choramingar. Viver, finalmente, respondeu Cecília com um sorriso genuíno. Talvez viajar para aqueles lugares que Teodoro sempre prometeu e nunca me levou. O interfone tocou. Era o segurança do prédio. Dona Cecília, o senhor Teodoro Drummond está aqui embaixo. Insiste em subir. As duas mulheres trocaram olhares. Diga que não estou, respondeu Cecília. Ele diz que não vai sair até falar com... A senhora está alterado. Cecília suspirou. Deixe-o subir. Vitória ficou tensa. Acha prudente? É melhor enfrentá-lo agora do que no tribunal. Vá para o quarto com Davi. Não quero o bebê presenciando isso. Minutos depois, Teodoro entrou no apartamento. Estava desgrenhado, a barba por fazer, os olhos vermelhos. Parecia ter envelhecido 10 anos em 3 meses. O que você quer? Perguntou Cecília friamente. Acabar com essa loucura, ele implorou. Você está me destruindo, Cecília. Não, Teodoro, você se destruiu. Eu só revelei quem você realmente é. Ele caiu de joelhos. Por favor, podemos chegar a um acordo. Eu te dou metade de tudo, mais da metade. Só tire a denúncia na Receita Federal. É tarde demais. Vou ser preso. Cecília, é isso que você quer? Me ver na cadeia? Cecília o encarou, surpresa com sua própria falta de compaixão. Sim, é exatamente o que quero, para que você sinta uma fração da humilhação que me fez passar. Eu te amei.
ele murmurou. À minha maneira, mas amei. Sua maneira era egoísta e cruel. E agora, se me der licença, tenho compromissos. Teodoro se levantou e, por um momento, Cecília viu algo perigoso em seus olhos. Você não vai se safar disso, ele ameaçou. Tenho amigos poderosos. E eu tenho provas, respondeu ela calma. Seus amigos poderosos não vão querer ser associados a um criminoso. Quando a porta se fechou atrás de Teodoro, Vitória saiu do quarto. Ele sempre teve esse olhar quando ficava furioso no escritório, comentou. Devíamos ter cuidado. Cecília assentiu, uma nova preocupação crescendo em seu peito. Teodoro era um homem orgulhoso. Homens orgulhosos feridos podiam ser perigosos. A sala do tribunal estava repleta. Jornalistas esperavam do lado. De fora, ansiosos por detalhes do escândalo, que começava a ganhar proporções nacionais. O caso Drummond, como a imprensa o chamava, não era apenas sobre um divórcio, mas sobre uma rede de fraudes que ameaçava arrastar nomes importantes do mundo empresarial brasileiro. Cecília entrou acompanhada de seu advogado, Antônio Guerreiro. Vestia um terno azul marinho, discreto mas elegante. Recusava-se a parecer uma vítima. Do outro lado da sala, Teodoro estava com sua equipe jurídica. Parecia ter recuperado parte de sua compostura, mas seus olhos traíam seu desespero. Todos de pé para a entrada da excelentíssima juíza doutora Lívia Prado, anunciou o oficial de justiça. A juíza, uma mulher de meia idade com olhar penetrante, assumiu seu lugar. Antes de iniciarmos, gostaria de saber se as partes chegaram a algum acordo, ela questionou. Não, excelência, respondeu o advogado de Cecília. Neste caso, vamos prosseguir. O julgamento se desenrolou por horas. Teodoro tentou negar as acusações, mas as provas eram incontestáveis. E-mails, transferências bancárias, gravações de reuniões que Cecília secretamente tinha guardado por anos. Durante um intervalo, Antônio informou a Cecília. Ele está acabado. A juíza já informou a promotoria. Haverá um processo criminal. E quanto à divisão de bens, você terá direito a muito mais do que os 50%. Quando retornaram, a surpresa, a defesa de Teodoro pedia um recesso de 30 minutos para uma conversa entre as partes. Ele quer negociar, explicou Antônio. Na pequena sala de reuniões, Teodoro estava sozinho. Dispensara até seus advogados. 5 minutos, disse Cecília, sentando-se à sua frente. Por que você está fazendo isso? Perguntou ele, a voz quebrada. Éramos felizes. Você era feliz. Eu vivia uma mentira. Teodoro soltou uma risada amarga. E agora vai se sentir realizada me vendo na cadeia? O que nossos amigos vão pensar? Nossos amigos já sabem quem você é. Quanto à cadeia, você teve 19 anos para ser honesto comigo. Ele se inclinou para frente. Cecília, estou implorando. Pare com esse processo. Eu te amei. Algo naquela frase atingiu Cecília como um soco. A mesma frase que ele havia dito centenas de vezes ao longo do casamento, sempre que queria algo. Não, Teodoro, você não me amou. Você me usou. E agora está enfrentando as consequências. Quando voltaram à sala de audiência, a juíza anunciou sua decisão. Cecília receberia 70% dos bens do casal, devido às circunstâncias excepcionais do caso. O processo criminal contra Teodoro seguiria em separado. Ao sair do tribunal, os flashes das câmeras ofuscaram Cecília por um momento. Os repórteres gritavam perguntas. Ela caminhou em silêncio até o carro onde Berenice a esperava. Acabou, disse Cecília quando a porta se fechou. Não, respondeu Berenice suavemente. Só está começando. Um ano depois, Cecília observava o pôr do sol na varanda de sua nova casa em Paraty, uma charmosa cidade histórica no litoral do Rio de Janeiro. O som das ondas e o aroma de maresia traziam uma paz que ela não sentia há décadas. Mais chá?
Perguntou Yara, sua assistente. Sim, por favor. Enquanto saboreava a bebida quente, Cecília folheava a revista de negócios que trazia sua foto na capa. A mulher que derrubou um império, dizia a manchete. O artigo detalhava como sua denúncia havia desencadeado uma das maiores investigações de fraude fiscal da história recente do Brasil. Teodoro cumpria seu 2º ano de prisão. Sua sentença de 8 anos havia sido considerada branda por muitos, mas para um homem que vivera no luxo, era uma queda vertiginosa. O telefone tocou. Era Vitória. Acabei de receber a notícia, disse ela, animada. A fundação foi aprovada. A Fundação Novo Começo, criada por Cecília e Vitória, ajudava mulheres vítimas de abuso financeiro e emocional a reconstruírem suas vidas. Uma pequena porção da fortuna de Teodoro, agora redirecionada para um propósito maior. Fantástico, respondeu Cecília. Como está o Davi? Crescendo rápido demais. Já fez 3 anos, consegue acreditar? Depois de desligar, Cecília abriu seu laptop. Um e-mail de Augusto confirmava que a antiga construtora de Teodoro, agora administrada por um conselho do qual ela fazia parte, estava se recuperando da crise com uma nova política de transparência. O sol já havia desaparecido no horizonte, quando ela recebeu outra ligação, desta vez de número desconhecido. Cecília Drummond. Ela atendeu, ainda usando seu antigo sobrenome no ambiente profissional. Dona Cecília era uma voz masculina, tensa. Aqui é do presídio de Tremembé. O detento Teodoro Drummond sofreu um infarto há 1 hora. Os médicos fizeram o possível, mas ela fechou os olhos, uma onda de emoções contraditórias lavando sobre ela. Entendo. Obrigada por avisar. Quando desligou, percebeu que não sentia alegria, nem tristeza, apenas uma estranha sensação de encerramento. Teodoro havia pagado pelos seus crimes, não apenas com a prisão, mas com a própria vida. Naquela noite, Cecília abriu uma garrafa de vinho que guardava para uma ocasião especial. Ergueu a taça para o céu estrelado. Foi bom enquanto durou, sussurrou, repetindo as palavras cruéis que ele lhe dissera naquele aniversário fatídico. Mas agora, elas tinham um novo significado. Não eram mais sobre o fim de um casamento, mas sobre o fim de uma época de sua vida marcada pela submissão e cegueira voluntária. O telefone tocou novamente. Era Berenice. Soube da notícia. Como você está? Livre, respondeu Cecília, percebendo que era verdade. Finalmente livre. No dia seguinte, ela doaria mais uma parte significativa de sua fortuna para a fundação. Não por culpa, mas porque finalmente entendera que a verdadeira vingança não estava na destruição de Teodoro, mas na construção de algo novo e significativo. A partir das ruínas que ele deixara, a lua brilhava sobre o mar de Paraty. Uma nova página havia sido virada, e esta Cecília escreveria sozinha.